Oi pessoal, vamos agora para mais uma aula de gramática e o nosso conteúdo de hoje é substantivo, né? Vamos estudar um pouquinho a classificação de substantivos e também a flexão de número, tá? Então vamos lá, o que são os substantivos? Os substantivos são palavras que dão nome a todos os seres e objetos, né? Sejam eles seres reais ou imaginários, animados ou inanimados, concretos ou abstratos. Então são palavras que dão nome a tudo que existe, tá? E também, né, que a gente considera sem existência própria, que são os abstratos. Também dão nomes às ações e estados. Que mais? Qualidades ou sentimentos, tá? Os substantivos são palavras aí variáveis. O que é uma palavra variável? É uma palavra que vai sofrer variação, não é assim? Então, vai ser modificada em algum momento do discurso. Então, a variação do substantivo é de gênero, de número e grau. De gênero, o que é, professora? Só para relembrar. De gênero é uma variação em masculino e feminino da palavra. De número, singular e plural. E de grau, diminutivo e aumentativo. Qual é a função sintática dos substantivos? Ou qual função sintática que os substantivos podem exercer? Nós temos aí qualquer função sintática pode ser exercida pelos substantivos, exceto a função sintática de núcleo do predicado verbal. As demais, os substantivos podem exercer, tá? Então, vamos à classificação de substantivos. Como é que os substantivos são classificados? Eles são classificados quanto à sua estrutura e quanto à sua significação. Quanto à estrutura, que é a forma, né, que eles foram produzidos, os substantivos podem ser simples. Simples por quê? Porque apresenta apenas um radical. Os substantivos também podem ser compostos, porque apresentam mais de um radical. E aí tem um exemplo de substantivo simples: água, papel, livro, né? Coloquei aí para que vocês acompanhem o raciocínio. E de substantivos compostos, mais de um radical, não é assim, professora? Quadro negro, meia calça. Vamos também observar que quanto à estrutura, os substantivos podem ser classificados como primitivos. Primitivo, né? Esse pri vem de primeira, é uma primeira palavra na língua, ou seja, é uma palavra que não tem origem em nenhuma outra, certo? Né? Origem em nenhuma outra palavra da língua, por isso chamada de palavra primitiva. E nós temos aí como exemplos as palavras carro, carta, mesa e prato. Temos ainda quanto à estrutura os substantivos classificados como derivados. Os substantivos derivados são palavras formadas a partir de outra palavra já existente na língua, tá? Como, por exemplo, floricultura, que vem de qual palavra? Flor. Cinzeiro, que vem da palavra cinza. E a palavra livraria, que vem de outra palavra, que é a palavra livro. Por isso, é um substantivo derivado. Vamos à classificação de substantivos quanto à sua significação. Nós temos substantivos comuns, porque denotam a significação de seres em geral, tá? Seres em geral, mas da mesma espécie. E aí a gente tem um exemplo: táxi, xícara, revista e prato. Se vocês observarem, professora, mas às vezes eu consigo perceber ali, ó, primitivo tem o exemplo prato. Comum também tem o exemplo prato. É que nós não podemos também condicionar as palavras a uma única significação, né? Nós sabemos que prato é um substantivo primitivo porque não vem de nenhuma outra palavra. Então, tem palavras que elas podem ser classificadas de diferentes formas. E é também um substantivo comum, tá? Temos os substantivos próprios. Esses substantivos próprios, eles vão designar os seres em particular, individualizando, que é o que a gente aprende, né, logo cedo na escola, que os substantivos próprios são aqueles substantivos que dão nome aos seres, aos lugares, né, às pessoas. E aí, na verdade, a significação do substantivo próprio é particularizar, individualizar, tá? Então, nós temos aí como exemplo Ana, Rio de Janeiro, Brasil. E os substantivos concretos?
Os concretos vão trazer aí, vão designar, na verdade, seres reais ou imaginários, tá? Que têm ou que se consideram que têm existência. Essa existência independe dos seres. Não é como os abstratos, porque os abstratos vocês vão perceber que eles precisam de um ser para existir. O concreto independe do ser para existir. Eles podem ser reais ou imaginários. E a gente tem como exemplos caneta, o saci, né? Fantasma e ar. Vejam que são substantivos concretos, reais ou imaginários, né? Independente, né, independentes de outro ser. Vamos para os substantivos abstratos. Os substantivos abstratos vão designar os sentimentos, as emoções, tá? Os estados e as qualidades dos seres. E aí, por isso que os substantivos abstratos, diferentes dos substantivos concretos, eles dependem, né, de outro ser para ter uma existência própria, para ter existência. Como, por exemplo, solidão, medo, ansiedade e justiça. Vamos aos substantivos coletivos. Os coletivos designam aí grupo de seres. Esse grupo de seres ou de objetos de uma mesma espécie, tá? De maneira específica ou de uma maneira genérica. Vamos compreender isso aí. São exemplos biblioteca, né, que é um conjunto de livros. Então eu tenho um grupo de seres ou objetos da mesma espécie. Vamos ter cardume, enxame. Agora, maço, eu tenho ali de maneira específica, não, de maneira genérica. Porque eu posso ter um maço de cigarros, um maço de notas ou um maço de cartas, né? Mas é um conjunto? É, um conjunto de coisas, por isso coletivo. A frota, eu também vou ter um sentido genérico. E aí, um substantivo coletivo? Sim, porque designa um conjunto de coisas. Frota, ali eu posso ter uma frota de táxis, uma frota de ônibus e uma frota de caminhões, tá? Podem acompanhar os exemplos que também vocês podem encontrá-los no livro didático. Vamos para a flexão, né? Que eu falei que a gente ia estudar classificação e também flexão de número, ou seja, singular ou plural. Na flexão de número, né, a gente vai ter aqui no singular. Quando é que eu sei que o substantivo está no singular? Professora, que besteira essa sua aula. Não é. Nós sabemos que aqui no terceiro ano a aula é de revisão de conteúdos que vocês já viram e também que na produção textual é muito exigido que a gente tenha concordância entre os termos da oração. O que não é tão exigido na nossa fala, né? Na fala a gente geralmente fala os meninos saiu. Mas na escrita não. Eu preciso colocar, né, dentro das caixinhas o que é singular e o que é plural. Então, um substantivo no singular vai designar apenas um ser ou objeto. Se ele está no plural, eu vou ter mais de um ser ou mais de um objeto. E no geral, nós temos, para mostrar o plural das palavras, a desinência S, como eu destaquei aí, né? Os meninos, né? A desinência S no final da palavra para mostrar que está no plural. Vamos aos exemplos dos substantivos no singular. Vaso, sabonete, pincel e escova. Agora os substantivos no plural, atentando-se à regra geral de colocar apenas um S no final da palavra. Chinelos, blocos, notas e pastas. Veja que para acrescentar, né, essa desinência, que é o S, desinência de plural, eu pude observar que os substantivos em que o S aparece, eles são terminados em vogal, né? Então, todos os substantivos, em regra, terminados em vogal, acrescenta-se S e eu componho aí o plural desses substantivos. Vamos continuar. Vamos às regras. Primeira regra aí. Essas regras são apresentadas para os substantivos simples, tá? Nós vamos observar a terminação da palavra, qual a regra que eu uso, dependendo de como esse substantivo termina, e o exemplo para ficar mais claro. Vamos lá. Se o meu substantivo terminar em vogal, tá? Que sejam de tongo oral ou de tongo nasal, em an, por exemplo, eu vou acrescentar S, né? Se é uma vogal, como eu falei para vocês no exemplo anterior, né, do plural dos substantivos, e se tem um ditongo oral ou um ditongo nasal. O ditongo oral é aquele que não encontra dificuldade para ser produzido, não é assim? E o ditongo nasal
é o que vai passar o ar pelo nariz. Então, lá o exemplo ANE. Aqui eu vou acrescentar apenas a letra a desinência S, que é a desinência de plural. Exemplo, chaves, terminou, a palavra é chave, né? Terminou em uma vogal. Então, eu acrescentei apenas S. O outro é relatório, né? Eu tenho relatório, um ditongo oral, que é aqui o IU, né? E aí eu acrescentei S. E na palavra mãe, eu tenho um ditongo que é um ditongo nasal, que é o ANE. Eu acrescentei S, porque a regra é clara. Se o substantivo simples terminar em vogal, ditongo oral ou ditongo nasal, eu vou acrescentar apenas S. Como é que eu faço plural, professora, de substantivos simples? Aqueles terminados em M. Vamos observar. Eu vou substituir o M por NS. E vai ficar assim. Na palavra nuvem, eu retiro o M e ficou nuvens. Na palavra jardim, eu retirei o M e ficou jardins. Bem simples, não é assim? É o que a gente tem o hábito de escrever e de falar. Não é difícil não esse conteúdo. E se o meu substantivo terminar em R, Z ou N? Eu vou acrescentar ES. Vou permanecer com o R, o Z e o N, mas eu vou acrescentar ES. Como, por exemplo, a palavra talher, singular, né? Substantivo singular. E eu vou fazer o que em regra? Acrescentar ES. Ficou talheres. A palavra é cartaz, terminou em Z. O que é que eu vou fazer para produzir aí uma palavra no plural? Acrescentar apenas ES. Ficou cartazes. E a palavra cânone, ou cânon, né? Aqui, eu coloquei, terminou em N, na verdade. Eu acrescentei ES. Ficou cânones. Desculpa, gente, era cânone mesmo, né? Cânone, aí eu coloquei o ES em cânon. Ah, meu pai, que bagaceira, né? Mas é isso, certo? Terminou em N, era cânon mesmo e eu acabei confundindo, foi vocês, desculpa. Eu acrescentei ES. Vamos para outra regra, que é se o meu substantivo termina em S. Certo, ele está terminando em S como lápis. E agora, como é que coloca no plural? Tem como? Não. Por uma questão já, né, de tantos anos que a gente usa a língua portuguesa, né, que é a nossa língua mãe, nós sabemos que as palavras lápis e ônibus, eu só consigo saber se estão no plural se eu tiver um termo que eu chamo de determinante. Esse termo determinante pode ser um artigo ou pode ser também, por exemplo, um advérbio, tá? Então vamos lá. Se paroxítonas ou proparoxítonas ficam invariáveis. O que é uma palavra paroxítona? Paroxítona porque ela tem a penúltima sílaba tônica, como em lápis, né? A sílaba tônica é lá, né? A última é pis, mas a penúltima é lá. Então, lápis é uma paroxítona, vai ficar invariável, ou seja, não tenho como alterar a palavra. E como eu vou fazer para ficar no plural lápis? Vou determinar com o quê? Com o artigo, né? No plural. E se for uma proparoxítona, como em ônibus? Aí nós contamos de trás para frente, né? A última sílaba, a penúltima e a antepenúltima. Quando eu tenho um substantivo em que sua antepenúltima sílaba é tônica e termina em S, o que é que eu faço para indicar o plural? Apresento aí um termo que vai determinar esse plural, que pode ser um artigo, que pode ser, nesse caso em questão, um advérbio, né? Muitos ônibus. Vamos para mais regras de como colocar os substantivos simples no plural. Se ele, continuando aí, termina em S, mas é uma oxítona ou monossílabo tônico, o que é que eu faço? Eu acrescento S. Vamos lá. A palavra é mês, né? Que terminou em S. Mas mês é um monossílabo tônico. O que é um monossílabo? Uma palavra que tem apenas uma sílaba. E tônico porque é uma sílaba forte. E aí, o que é que eu vou fazer? Terminou em S, é monossílabo tônico, eu acrescentei ES. Ficou meses. A palavra país, né? Nós temos aí que é uma oxítona. Então, eu vou fazer o quê? País. Eu vou ter a última sílaba dela é tônica. Terminou em S, eu acrescento ES. Ficou países. Vamos para outra regra. Se o meu substantivo terminar em AL, EL, OL e UL,
aqui, ó, na segunda linha, né, da primeira coluna, eu vou ter que substituir esse L por IS. Como é que a gente faz, professora? A palavra aqui é jornal, terminou em L. O que é que eu faço? Retiro L e substituo por IS. Ficou jornais. A palavra aqui é níquel. Níquel terminou em EL. Então, terminando em EL, eu retiro L e substituo por IS. Níqueis. A palavra aqui é anzol. Terminou em OL. Terminou em OL, eu retiro L e coloco IS. Anzóis. O mesmo para a palavra ali é pau, né? Que ficou paues. Terminou em UL, retirei o L e coloquei IS. Vamos para a terminação IL, mas com algumas ressalvas. Se o meu substantivo termina em IL e é uma palavra oxítona, relembrando, a palavra oxítona é aquela que tem a última sílaba tônica. Eu vou substituir o L por S. Exemplo, a palavra barril. Qual é a sílaba tônica da palavra barril? Rio. Não é assim? Então, eu vou retirar esse L e vou apenas acrescentar S. Na palavra funil, eu tenho como sílaba tônica nil. Terminou em L, eu faço o quê? É uma palavra oxítona terminada em L, retiro o L e substituo por S. Mas e se a minha palavra terminar em IL, professora, e for paroxítona, ou seja, que tem a penúltima sílaba tônica, o que eu faço? Eu vou substituir o IL, olha que não vai ser só o L agora, vai ser o IL por E e S, né? Então ficou assim, fóssil, tirei o IL, ficou fósseis. Réptil, tirei o IL, ficou répteis. E projétil, tirei o IL, ficou projéteis. Mais regras. E aí, quando o meu substantivo termina em X, o que é que eu faço? Permanecem invariáveis, né, os substantivos terminados em X. E o que é que eu faço para mostrar que essa palavra está no plural? Como é que eu faço isso? Eu vou colocar um termo determinante, que pode ser aí, por exemplo, um artigo. Então, eu tenho o tórax e os tórax. Eu tenho o clímax e os clímax, tá? Então, a palavra, o substantivo fica invariável, porque ele é aí terminado em X, mas eu posso determinar por meio, né, de um artigo, se está no singular ou no plural. Vamos para os substantivos terminados em ão. Eu vou substituir o ão por ões, na maioria dos casos e em todos os aumentativos. Como, por exemplo, questão termina em ão. Eu substituí por ões e ficou questões. A palavra casarão terminou em ão. Como eu faço plural? Substituo ão por ões e aí ficou casarões. Vamos para os diminutivos. Tem outra regra para os substantivos terminados em ão, que é acrescentar S em todos os paroxítonos, que são aqueles vocábulos terminados em que tem a sua penúltima sílaba tônica, os monossílabos tônicos e alguns oxítonos, né? A gente vai fazer o quê? Vai acrescentar a esse ão a desinência S. E vai ficar assim, bênçãos, né? Bênção terminou em ão. Mas nós temos aí que é uma palavra paroxítona, porque a sua penúltima sílaba aqui é tônica, que é o bem. Já que o acento aqui que vocês chamam de acento gráfico, o til, é na verdade uma marca de nasalização, que mostra se esse som está saindo, né? Está encontrando essa dificuldade saindo pelo nariz. Então a palavra é bênção, né? A sílaba tônica é a penúltima, por isso paroxítona. E eu vou apenas acrescentar um S, ficou bênçãos. A palavra é mão, né? Nós temos aí como exemplo um monossílabo tônico, mão. Então, terminado em ão, eu vou acrescentar o S. E o outro exemplo é para as palavras oxítonas, né? Irmãos, irmão. Eu tenho aí o acréscimo do S, porque a palavra terminou em ão, tá? Então, vamos para os diminutivos que terminam com zinho ou zinha. Se eu tenho uma palavra que está no diminutivo, terminando em zinho ou zinha, o que é que eu vou fazer, professora? Eu vou separar os elementos que compõem essa palavra,
Colocando aí, né, os dois elementos no plural. Vou retirar o S do primeiro elemento, tá? Coloco os dois no plural, mas eu tenho que retirar o S do primeiro elemento. Como, por exemplo, a palavra é florzinha. Eu vou colocar flores no plural e zinhas. Mas eu tenho que retirar o S de flores. E o plural dessa palavra florzinha vai ficar florezinhas, né? Florezinhas. Na palavra cartãozinho, eu vou separar cartão e zinho. Vou colocar cartão no plural, que vai ficar cartões. Mas vou retirar o S quando for juntar para fazer o diminutivo dessa palavra, né? No plural. E zinhos. Então ficou cartõezinhos. Cartõezinhos, tá? Vamos agora para a flexão de número, algumas exceções, né? Número aí, né? Como é que eu vou deixar no singular ou no plural determinadas palavras? São exceções às regras. Então vamos lá. A palavra abdômen, né? E a palavra espécimen, bem como a palavra hífen, fazem plural variável, ou seja, vai ter mais de uma forma no plural. Para a palavra abdômen, eu vou ter a palavra abdômens, né? Terminado aí em S, abdômens. Mas eu também vou ter a variação o plural em abdômenes. Abdômenes, eu vou acrescentar ES. Espécimen, eu vou acrescentar S, vai ficar espécimens. Mas também eu vou ter espécimenes para esse plural da palavra espécimen, tá? Hífens para hífen, hífenes também é outra variação do plural da palavra hífen. Vamos lá. As palavras cais e cós são invariáveis, ou seja, não apresentam plural, né? Não variam. Mas em alguns momentos foi registrado a palavra coses, né? Para o plural de cós. Então vamos para mal e cônsul. A palavra mal faz o seu plural em males, né? Termina aí uma palavra que é um monossílabo em AL, que foge daquela regra do que a gente viu no quadro anterior. E aí eu acrescentei ES. E a palavra cônsul, né? Que é terminada em UL, eu acrescentei ES, tá? Então se difere um pouco das outras regras, por isso uma exceção. As palavras réptil e projétil apresentam formas variantes em oxítonas. O que é isso? Réptil e projétil vão agora se transformar palavras oxítonas para formar plural. Aí nós vamos ter projetil e réptil. E o plural vai seguir essa regra, né, de oxítonas. E vai ficar projetis e répteis. Algumas palavras que terminam em ão, elas vão ter mais de um plural, né? Vão admitir mais de uma forma no plural. Como é o caso de anão, ancião, vulcão e verão. Como é que vai ficar o plural dessas palavras, já que admitem mais de uma forma? Nós vamos poder usar anãos e anões. Então, essa palavra que termina em ão pode ter o acréscimo apenas de um S e pode também ser trocado o ão por ões. Na palavra ancião também, a gente pode ficar anciãos e acrescentar apenas um S. Podemos trocar o ão por ões e ficar anciões. Ou podemos também colocar aqui, trocar esse O do ão, acrescentando ES e ficar anciães. Para vulcão, nós podemos acrescentar um S e ficar vulcãos. E também podemos trocar o ão por OE e ficar vulcões, tá? Em verão eu posso acrescentar S e fazer o plural em verãos, ou posso trocar o ão por OE e ficar verões, tá? Então são palavras que vão admitir mais de um plural e desse modo estarão corretas, ok? Vamos agora para alguns substantivos que só são empregados no plural, né? Eles não vão mudar. São os exemplos belas artes, núpcias, pantalonas, víveres e anais. Esses substantivos sempre serão empregados no plural, tá?
Existem ainda alguns substantivos que são metafônicos, ou seja, eles vão ter uma alteração no timbre da vogal, né? E aí essa alteração vai mudar de um timbre fechado para um timbre aberto. Um timbre fechado no singular e um timbre aberto no plural, como é o caso das palavras jogo, jogo, ó, ou, né, de jogo. Um som fechado, né, metafônico, tem aí o timbre da vogal o no singular com o som fechado. E quando eu vou colocar no plural, esse o se transforma em o e fica jogos, né? Povo, povo, nós temos aí o timbre do o fechado, o, de povo. No plural, eu altero para o o aberto, né? Esse som aberto e fica povos. O mesmo acontece com esforço e esforços, socorro e socorros, ovo e ovos, corpo e corpos, posto e postos. É um pouquinho difícil às vezes da gente, né, falar, mas sabendo da regra a gente vai conseguindo adequar, que às vezes na fala a gente não adequa muito bem, né? Mas esse é o plural para essas palavras aí que vão ter essa alteração metafônica. Alguns substantivos podem ter o significado alterado quando você coloca no plural, tá? Então é o caso da palavra bem. O bem é uma virtude, é uma qualidade, mas os meus bens são o que? As minhas posses, né? É o meu patrimônio, é o que eu tenho. Então a palavra bem, quando eu coloco no plural, eu mudo o que? O seu significado. Tá? O mesmo acontece com a palavra copa, né? Lá em casa tem uma copa e a gente guarda todas as compras lá. É um exemplo. A copa da nossa casa, da escola, é uma dependência ligada à cozinha e pode também ser caracterizada como a ramagem, né, das árvores. Mas no plural, copas são o quê? Naipe do baralho, né? As copas. O mesmo acontece com a palavra ouro. O ouro é um metal, certo? Mas quando eu digo aí ouros, eu estou me referindo a naipe do baralho. O mesmo acontece com a costa do litoral brasileiro, né? Então nós temos o litoral, o significado de costa. E quando eu falo as costas, no plural, eu estou me referindo a quem? A parte posterior do meu tórax. Então eu tenho um sentido diferente para esse substantivo quando ele vai, né, ser flexionado no plural. Vamos para alguns substantivos compostos, né? Quando o composto não é grafado com hífen. Professora, tem um substantivo composto, né? Que é uma palavra que tem mais de um radical, mas ele não tem hífen. Como é que eu coloco esse substantivo no plural? Aí eu destaquei ali, o que é que vocês vão fazer? A flexão do plural segue as orientações dos substantivos simples. Quais são as orientações dos substantivos simples? Você vai ver a terminação e vai fazer o acréscimo de acordo com aquela tabela. Como aqui a gente tem, por exemplo, uma palavra, um substantivo terminado em vogal, o que é que eu faço quando termina em vogal? Eu acrescento S. Então, aguardente é um substantivo composto, né? Tem mais de um radical. Terminou em vogal, eu acrescentei S. E girassol, professora, que é gira mais sol, né? Um substantivo composto. Terminou em OL. O que é que eu faço? Retiro o L e acrescento IS e ficou girassóis. Em pernilongo, pernilongo, eu tenho uma palavra, um substantivo terminado em vogal. O que é que eu faço terminar em vogal? Acrescento apenas S. É um substantivo composto, mas não tem hífen. Então eu sigo as regras dos substantivos simples, tá certo? Vamos agora ao composto, que é formado por substantivos, né, ligados por preposição. Então, aí eu tenho um substantivo composto em que ele é formado por uma preposição. O que é que eu faço? Apenas o primeiro elemento vai para o plural. Então, vamos lá. Pães de ló. Onde é que está a preposição? A preposição é o de, né? Então, eu tenho ali pães de ló. O que é que eu faço quando eu tenho um composto que é formado também ligado por uma preposição, né? Pães e ló ligado pela preposição de. Quem é que vai para o plural? Pão de ló. Apenas o primeiro termo, né? Pães de ló. Pé de moleque. Pé de moleque é um substantivo composto
que está ligado aí pela preposição de. Essa preposição aqui, unindo pé e moleque, vai fazer com que apenas o primeiro termo vá se flexione no plural. Então, fica pés de moleque. E mula sem cabeça? Sem é a minha preposição, que une a palavra mula e cabeça. Nesse caso, se o meu substantivo composto ele é ligado por uma preposição, o que é que eu faço? Eu flexiono apenas o primeiro termo, que é mula. Então, ficou mulas sem cabeça. E quando essa palavra composta, esse substantivo composto, ele está ligado por um hífen, o que é que a gente vai fazer? Né? Que é muito importante na nossa produção textual, para que a gente não venha a ter aí perder, né, pontuação por causa de um plural, né, de um substantivo composto que tem aí a ligação por hífen. O que é que a gente vai fazer? Se o meu substantivo composto é ligado por hífen, a flexão de número pode ser de 4 formas. Vamos observar. Em composto de 2 substantivos, eu tenho aí um substantivo composto formado por 2 substantivos. Mas o segundo elemento indica uma finalidade, uma semelhança ou um tipo e limita o significado do primeiro. O que é que eu vou fazer? Os dois vão admitir flexão ou eu posso variar apenas um. Por quê, professora? Porque esses 2 substantivos têm um segundo elemento que vai indicar finalidade, semelhança ou tipo, vai limitar o significado do primeiro e eu vou poder fazer a flexão dos 2 ou de apenas um, que é o primeiro, né? Vou poder variar apenas o primeiro também. E aí vai ficar assim, papel, moeda, né? Eu estou limitando aí essa caracterização do papel, que é moeda. O que é que eu vou fazer, professora? Eu posso fazer o plural só do primeiro e ficar papéis, moeda, ou eu posso colocar lá papéis, moedas, né? Fazer o plural dos 2 termos. Banana, maçã, né? Eu estou aí trazendo um elemento que indica, limita o significado, né? Uma banana, mas é uma banana maçã. Limitei o significado dela. Esse segundo termo limitou o significado do primeiro. O que é que eu vou fazer? Eu posso alterar só o primeiro termo, que é bananas, maçã, ou eu posso alterar os 2 e ficam bananas, maçãs. Peixe, boi, a mesma coisa, é um peixe, né? Mas é um peixe específico, eu estou limitando. A palavra boi, que é o segundo substantivo aí nessa composição de um substantivo composto ligado por hífen, ele vai trazer aí essa limitação desse peixe, né? Que é um peixe boi, né? Eu vou trazer essa limitação do significado do primeiro termo. O que é que eu vou fazer? Eu posso variar só o primeiro termo e ficar peixes, boi, ou eu posso variar os 2, colocar os 2 termos no plural e ficar peixes, bois. Agora, professora, se o meu substantivo composto ele é ligado por um hífen, eu vou flexionar apenas o segundo elemento se o primeiro for um verbo ou se for uma palavra invariável, ou se os elementos forem palavras repetidas ou onomatopeicas. Então, vamos compreender, né? A palavra aqui é beija-flor. É um substantivo composto formado pelo quê? Por 2 substantivos. E esses 2 substantivos, nós temos aqui por 2 palavras, eu quis dizer, né? 2 radicais. E a união aqui é por hífen, estão ligados por hífen. Eu vou observar, beija, né? Se for um verbo, eu faço o quê? O que é que diz lá? Flexiono só o segundo elemento. Ficou beija, flores. No outro, se eu tiver uma palavra invariável, se o primeiro for palavra invariável, vice, eu tenho a vice e o vice. Aí então é invariável. Quem é que vai para o plural? O segundo termo, presidentes. Se eu tiver, por exemplo, uma palavra que é repetida, né? Os 2 termos são repetidos, como pula-pula. Quem vai para o plural? Apenas o segundo termo. Então fica pula-pulas. E se for uma palavra onomatopaica? O que é uma palavra onomatopaica? É uma palavra que determina aí uma onomatopeia, ou seja, que indica o som de um objeto, o som, né, de um determinado toque em algo ou de uma determinada ação, certo? Então, como na palavra tic-tac, que é o som do relógio. Quem é que vai para o plural? Além de ser palavras... não são palavras repetidas, é o caso de pula-pula, que é a palavra repetida. Como aí apresenta uma onomatopeia, o que é que a gente vai fazer? Ou seja, apresenta o som de um relógio, o som de um objeto. Apenas quem vai para o plural
é o segundo termo. Então, ficou tic-tacs. Vamos para outras regras. Quando é que eu vou flexionar os dois elementos desse substantivo composto? Quando os dois elementos forem palavras variáveis, como é o caso de substantivo, adjetivo e numeral. E só relembrando, palavra variável é aquela que pode ser flexionada, que vai variar a sua forma, tanto em gênero quanto em número ou em grau. Então, o que é que a gente vai fazer? Se as duas palavras são variáveis, como substantivos, adjetivos e numerais, nós vamos colocar aí as duas no plural. Os dois elementos vão ser flexionados no plural. Como, por exemplo, guarda civil, vou colocar lá guardas civis. Quarta-feira, vai ficar quartas-feiras. Ar condicionado, vai ficar como ares condicionados, tá? Então, vamos para mais uma regra. Nenhum dos elementos vai variar. Em que momento, professora, eu não vou ter variação no plural de palavras ou substantivos compostos ligados por hífen? E a marcação do plural vai ser feita como? Por um termo determinante. Quando esses elementos forem compostos, né, formados por verbos e palavras invariáveis ou expressões substantivadas. Então, vamos lá para o exemplo. A palavra é pisa mansinho. E aí, se for verbo, né, e uma palavra invariável ou uma palavra substantivada, eu vou fazer o quê? Vou determinar o plural por meio de um artigo, por meio de um advérbio. Então, eu vou trazer aí o plural por meio de determinantes. O substantivo composto não sofrerá nenhuma flexão. Então, eu tenho os exemplos: os pisa mansinho, esses bota fora, os sabe tudo e os louva a Deus. Vamos para mais uma regra. Alguns substantivos compostos, mesmo sendo empregados no singular, eles têm um segundo elemento sempre no plural. Como, por exemplo, eu tenho aí para-raios, né? É um substantivo composto, né? Tem dois radicais ligados por hífen. O segundo elemento sempre aparece no plural. E agora? E como é que eu vou saber se está se referindo a um substantivo, né, composto no plural? Eu vou determinar com um artigo e vai ficar o para-raios ou os para-raios. O paraquedas, né? Ou os paraquedas, os salva-vidas ou os salva-vidas e os lustramóveis ou lustramóveis, tá? Para concluir aí, nesse entendimento, ficar mais prática essa explicação, vocês vão fazer as atividades do final do capítulo e no plantão de dúvidas a gente deixa tudo bem mais claro, tá? Até a próxima aula!